Vem conhecer um pouco das inúmeras histórias dessa belíssima árvore, a Sakura, a flor símbolo do Japão, que está presente no seu belíssimo festival de observação das flores, o Hanami. Também está presente nas suas poesias e lendas, e também esteve muito presente como um símbolo dos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Sakuras é o nome dado às cerejeiras ornamentais do Japão, tal como a Prunus cerulata e as suas flores, né, obviamente. A cereja, que em japonês é Sakurambo, vem de uma outra espécie do gênero Prunus, essa cereja que a gente come. Existem mais de 600 variedades de sakuras diferenciadas pelo seu número de pétalas, também pela cor das suas flores e também diferenciadas pela forma das suas folhas quando elas estão mais novas, ou também pelo tempo de período de floração de cada espécie. A cor das flores vai desde o branco até o vermelho escuro, passando por vários tons de rosa pálido. Como vocês veem nessa imagem, tem várias variedades de sakuras. Inclusive tem essa de um tom branco meio esverdeado e várias cores que nós vamos explorar um pouco mais aqui. As espécies selvagens de cerejeira, elas estão amplamente distribuídas, principalmente no hemisfério norte. Na classificação principal, elas estão presentes especialmente na Europa e na América do Norte. As cerejeiras, para fins ornamentais, elas são classificadas no gênero Prunus, que neste gênero contém 400 espécies. Na classificação dominante, elas estão principalmente presentes no Japão, China e Rússia. Nesses lugares, no Japão, China e Rússia, essas cerejeiras ornamentais, elas são classificadas no gênero Cerasus, que consiste em cerca de 100 espécies. Algumas das espécies de cerejeiras ornamentais mais comuns no Japão incluem a Prunus cerulata, que é a cerejeira comum do Japão, a mais presente, a Prunus speciosa, que é a cerejeira de Izu Oshima, a Prunus sargenti, que é a cerejeira de Ezo, a Prunus iedoensis, que é a cerejeira Yoshino, híbrida da Prunus speciosa e da Prunus subtiela, pêndula. Ou então, outros híbridos que geram essa variedade com a Prunus Yamazakura. O tipo mais comum de variedades de sakura no Japão é a Somei Yoshino. Essa cerejeira foi criada por volta de 1720 pelo cruzamento entre a variedade Oshima Zakura com a variedade Edo Higan. As suas flores mudam de cor durante a floração. Elas começam abrindo um tom de rosa claro, depois elas vão passando para um tom de branco. Outra variedade bastante comum, como nós dissemos, é a Prunus cerulata sakura, cujos ramos pendentes sustentam belos cachos de flores rosa bastante brilhantes. Todas as espécies do gênero Prunus produzem algum tipo de fruta, mas a maioria delas, incluindo a sakura japonesa, dessas das flores são apreciadas, o fruto delas não é muito saboroso. Em vez disso, a principal característica que dá fama a essas espécies é a sua flor. E vocês veem nessa imagem os frutos da Prunus cerulata. Olha só, fica bem carregada a árvore. As sakuras também elas têm um tempo de vida curto. Assim como as suas flores, que duram poucas semanas abertas, as próprias cerejeiras, as árvores, têm essa vida efêmera. Elas vivem apenas, especialmente esses cultivares que foram selecionados geneticamente para dar bastante flores, vivem entre 30 a 40 anos, o que para uma árvore é um tempo bastante pequeno. As espécies de cerejeiras têm naturalmente 5 pétalas, mas alguns cultivares foram selecionadas para que elas tivessem bastante pétalas. Assim como nesse desenho, olhem só. Tem algumas variações de espécies que tem variações até no formato da pétala, mas a maioria são 5 pétalas. Mas nessa outra variedade, vocês percebem que existem muitas camadas de pétalas. Essas várias camadas de pétalas
estão presentes na variedade Kanzan, que tem até 28 pétalas. Curiosamente, no Japão, essas variedades, que possuem muitas quantidades de pétalas, não são muito apreciadas, sendo consideradas muito espalhafatosas. E vamos ver agora um pouco sobre a origem dessa palavra, a etimologia da palavra sakura, ou sakura. Durante os tempos antigos no Japão, o ano novo era na primavera, e as flores de cerejeira marcavam o início da estação de plantio do arroz e das suas plantações na primavera. A partir disso, os japoneses acreditaram que havia uma relação entre a flor, a sakura, e o deus do arrozal, o deus Inari, que, dependendo do momento, ele também é considerado uma deusa. Em japonês, sakura, originalmente o sa se referia ao deus dos arrozais, e a palavra kura significa um assento para Deus. Sakura, portanto, pode ser entendido como um lugar sagrado para o deus dos arrozais habitar. Outra etimologia para a palavra sakura é baseada em uma lenda chamada, em uma deusa japonesa chamada Sakuya Hime. Sakuya era o símbolo da beleza da natureza, essa deusa, e ela se casou com o Nigini no Mikoto, e depois foi apenas chamado de Nigini, que Nigini é um neto da deusa do sol, a deusa Amaterasu. Segundo as lendas, foi Nigini que se apaixonou à primeira vista pela Sakuya. Nigini era o deus da agricultura, e Sakuya foi tida como a deusa da rica colheita. Daí deriva-se o nome Sakura. A flor de Sakura foi usada como um símbolo de fortuna da agricultura em vários anos durante a história japonesa. Sakuya, ela também é divinizada como uma deusa em cerca de 1.300 santuários. E vamos ver agora um pouco dos compostos químicos presentes nesta planta. Um estudo em conjunto com a Oriza Oil e Fat Chemical da Kyoto Pharmaceutical University determinou que o composto cafeói-glicose e a quercetina-glicosídeo são os principais componentes bioativos presentes no extrato de Sakura. Nesse extrato de Sakura bruto, o cafeói-glicose inibiu significativamente a produção de um composto chamado de AGE. E isso é bastante promissor porque esses AGE são produtos finais do que é chamado de glicação avançada. Que essa glicação avançada acontece por causa de uma reação que é chamada de reação de Maillard, que é uma reação química entre os aminoácidos e açúcares, e nós vamos entender agora. Nesse esquema, vocês veem como seria essa glicação e formação dos AGEs. Temos as moléculas de proteínas normais, comuns do organismo, e elas vão interagir com as moléculas de açúcares. Isso conforme a gente vai envelhecendo, isso vai acontecendo na pele, principalmente. Então as moléculas de açúcar vão interagir com as moléculas que estão na pele. Isso vai formar uma nova estrutura, que é essa proteína glicada. Essa reação de Maillard ocorre, né, no nosso corpo humano, e ela vai levar à formação desses AGEs que podem ser bastante problemáticos. Isso porque ele envolve a formação de ligações com açúcar, tais como o colágeno e a elastina. E aqui vocês veem, por exemplo, um efeito tóxico desses açúcares na pele. Olha só como seria a pele como normal, o colágeno como ele é na pele normal, e como ele fica na pele que sofreu essa reação. Então a pele fica muito mais quebradiça e tem várias outras reações prejudiciais no corpo. Foi demonstrado que essa formação de AGE contribui para a progressão de doenças relacionadas à idade e também ao diabetes. A glicação do colágeno e da elastina na pele, por causa desse acúmulo de AGE, que é essa estrutura que se forma, acaba resultando também em danos intracelulares e a apoptose, que é a morte de algumas células. Então, podemos ver que os extratos da Sakura têm um potencial ativo bastante promissor para vários estudos. E agora vamos entrar um pouco no rico simbolismo associado a essa flor. Em geral, as sakuras, as flores de cerejeiras, representam a natureza impermanente da vida. Não apenas a beleza das flores é curta e doce, mas também as próprias árvores, como nós dissemos, elas também têm vida curta.
Além disso, a sakura também pode ter significados contraditórios, porque elas podem simbolizar tanto o nascimento quanto a morte, porque elas estão associadas à primavera, mas também esse decaimento, por ser um período breve e curto, estão associadas à beleza e também à violência. Elas são um tema central na adoração japonesa da natureza, mas elas também significaram historicamente, né, para o Japão, a vida curta, mas também colorida dos samurais. Os emblemas de sakuras também adornaram os aviões dos pilotos de kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos explicar isso mais em detalhes mais para frente. As árvores sagradas costumam ser um tema central no shintoísmo, a religião tradicional do Japão. As árvores sagradas elas estão muito presentes nos vários contos populares também budistas, para além dos shintoístas. Disse que os espíritos eles habitam nas árvores, os kamis, e eles estão presentes em árvores antigas que acabam recebendo o nome de kodamas. Existem centenas de árvores que são kodamas no Japão. E uma forma de mostrar como elas são sagradas e santificadas, elas são circundadas por grandes cordas que são chamadas de shimenawa. Disse que o infortúnio virá para quem cortar ou maltratar uma dessas árvores. E nós vimos essa representação de cortar uma árvore, o que isso acarreta em vários animes. E vamos agora entrar em algumas das lendas associadas a sakura. Muitos desses kodamas, dessas árvores sagradas, são sakuras. E algumas têm um propósito de florescer, algumas dessas lendas, né, que elas floresceriam em aniversários específicos, como aniversários de um samurai que cometeu o harakiri, que é o ritual de suicídio. E um desses mitos mais famosos é o da Uba Sakura, ou enfermeira de leite cerejeira. Segundo as lendas, a Sakura teria florescido no aniversário de morte, sempre, né, no aniversário de morte, de uma devotada ama de leite que deu a sua alma e vida para salvar uma criança de quem ela cuidava. E depois ela passou a viver na forma dessa árvore que ela amamentava embaixo dela. Outro conto bastante famoso sobre a cerejeira é sobre o fantasma de um samurai solitário. No distrito de Wakeguri morava um samurai idoso que havia sobrevivido durante muito tempo depois de ele ter cessado as suas atividades como samurai. Ele teria sobrevivido, vivido muito tempo também depois da morte dos seus filhos e de todos os entes queridos que ele conheceu. E ele vivia muito solitário por ser tão sozinho. E à medida que o tempo passava, ele ficava cada vez mais e mais solitário. E o seu único conforto era sua antiga cerejeira que vivia no seu jardim. Ele brincava sobre essa árvore quando ele era criança e ela estava na sua família há muito tempo. No verão, a árvore acabou morrendo. O samurai, então, ele ficou muito triste, ainda mais triste do que ele já era. E no dia 16 de janeiro, ele acabou cometendo harakiri, que é o ritual tradicional samurai de suicídio. E o seu fantasma, então, entrou na árvore e a fez florescer. E em todos os anos, desde então, disse que essa árvore floresce novamente em 16 de janeiro. Outra cerejeira muito famosa, mas agora não do folclore, mas sim de um fenômeno real e bastante notável, é a chamada cereja quebra-pedra, ou cerejeira quebra-pedra. Essa é a venerada árvore chamada Ishiwari Sakura, ou cerejeira que quebra pedra, e ela pode ser vista em Morioka, no Japão. Essa árvore se enraizou em uma pequena rachadura em uma pedra e eventualmente ela cresceu grande e forte o suficiente para partir a pedra ao meio. Assim, a beleza e o poder de uma árvore foram capazes de quebrar pedras, e hoje estima-se que essa árvore teria cerca de 400 anos. Essa questão de variação de idade das plantas, lembrando que essas daqui são espécies, não são as variedades que foram selecionadas para dar muitas flores, por isso elas vivem tantos anos, porque as variedades selecionadas vivem pouco. Olhem só como ela é bastante grande, e temos ela com as folhinhas, e temos elas com a sakura em flor, né?
E vamos entrar agora na origem do festival do Hanami, o festival de contemplação das flores. Os japoneses acreditavam que os deuses viviam nas montanhas e viriam para as aldeias quando a estação de plantio começasse. As flores de cerejeira eram um sinal favorável de que os deuses estavam vindo para a aldeia. O deus então voltaria para a montanha com o agradecimento do povo por uma colheita completa no outono. Antigamente, os fazendeiros oravam, faziam oferendas e faziam também banquetes, acreditando que as cerejeiras em flor trariam uma colheita completa. O banquete sobre a árvore era semelhante a uma cerimônia religiosa e lentamente ele se transformou em um festival para desfrutar das flores de cerejeira no período Nara, que foi de 710 a 794. Durante o período Heian, de 794 a 1192, a flor de cerejeira apareceu em muitos poemas waka, e a flor tornou-se uma imagem nacional para os japoneses. Durante o período Edo, de 1603 a 1868, os cidadãos comuns começaram a fazer também esse banquete sobre as árvores, que durante os períodos anteriores era uma tradição mais comum da nobreza. Na cultura japonesa, a palavra Hanami significa olhe para as flores. Ela é uma tradição nacional para apreciar a beleza das flores de cerejeira. Do sul ao norte do Japão, o Hanami começa com várias semanas de intervalo. No início de abril, que comumente ele começa, as florações das sakuras, e cada período desse vai durar em cerca de uma semana. Em Tóquio, por exemplo, as flores vão ficar abertas cerca de uma semana. E cada região pode variar um pouco, se vai ser no começo, vai ser mais pro meio, mais pro fim de abril. E vamos falar agora sobre a sakura na Segunda Guerra. A flor de cerejeira sempre foi um importante símbolo nacional dos japoneses. Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo nacionalista a usou amplamente para promover o patriotismo e o orgulho japonês. Na verdade, a propaganda regularmente comparava os soldados japoneses às flores de cerejeira. Isso tinha um duplo significado. Primeiro, os soldados se espalhariam como as flores ao vento. Além disso, eles viveriam vidas curtas mais gloriosas. Nesse sentido, os soldados japoneses usaram as flores de sakura como um símbolo motivacional e também um símbolo sentimental. Por exemplo, os pilotos pintaram flores de sakura nos seus aviões antes de missões suicidas kamikazes, na qual eles atiravam os aviões em regiões que eles iriam atacar, né? Se um avião explodia e eles acabavam morrendo, mas eles atacavam também os portos, né? Como no caso de Pearl Harbor. Às vezes, eles até carregavam galhos de cerejeiras com eles, como vocês veem nessa foto. E também temos essas meninas que estão cumprimentando os soldados, segurando ramos de sakura. Além disso, o Japão Imperial também usou as flores de cerejeira para solidificar e simbolizar a sua colonização dos territórios estrangeiros, porque durante esse período o Japão conquistou boa parte do leste asiático. Vários dos países que foram dominados pelo Japão durante esse período, o Japão plantava a sakura. Então o governo plantou essas cerejeiras em vários desses locais que foram reivindicados pelo Japão. Existe também uma canção folclórica tradicional japonesa que ela é uma melodia bastante popular do período Edo. A sua letra descreve poeticamente as flores de cerejeira e encorajam o ouvinte a ir vê-las. A canção passou a representar o Japão e é frequentemente tocada em ambientes internacionais. Tradicionalmente, ela é tocada por uma flauta de bambu, conhecida como shakuhachi. E vocês podem ouvir essa música que está tocando durante o vídeo, que é uma música bastante bonita. Atualmente, a sakura ela também está presente na moeda de 100 ienes. Em outra questão que ela está presente é o someiet,
que é o mascote oficial das Paralimpíadas de Verão de 2021, que está acontecendo no Japão. O personagem ele é descrito como geralmente calmo, mas pode se tornar muito poderoso quando necessário. O personagem teria essa capacidade de voar usando a sua capa e enviar mensagens telepáticas usando as suas antenas em forma de flor, em forma das pétalas da flor de cerejeira. É muito bonitinho a Someyete. Ele também pode falar com pedras e com o vento e mover objetos olhando para elas. O Someyete ele é nomeado em homenagem a Someyoshino, um tipo de flor de cerejeira. E também pode estar se referindo a frase em inglês que poderia ser traduzida como tão poderosa. A Sakura ela é um símbolo muito importante para os japoneses. Mais do que uma flor, ela faz parte de uma tradição centenária que existe até os dias de hoje. Nesse caso, a flor da cerejeira ela é o símbolo de uma nação inteira. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber mais sobre a história das cerejeiras e várias curiosidades sobre elas, e saber mais dessa planta que está tão entremeada na história do Japão e em tudo aquilo que o Japão simboliza. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive eu vou deixar linkado aqui outra flor muito importante na história japonesa, a Higambana, também chamada de a Flor dos Mortos. Vocês podem conferir clicando aqui nesse card, para vocês conhecerem mais de como essa flor impacta a cultura japonesa e também está muito presente nos animes. Então eu vejo você nesse vídeo aqui e também nessa playlist em que eu falo de outras plantas que contam histórias para nós, que várias delas têm bastante impacto em vários momentos históricos, em várias tradições culturais. Então vejo vocês nesses vídeos e até a próxima!